Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da série de tutoriais do Photoshop. O meu nome é Francisco Silva e irei apresentar este trabalho juntamente com o meu colega Pedro Gonçalves alternadamente. Isto é, eu irei gravar um vídeo, o próximo vídeo eventualmente será o Pedro Gonçalves a gravá-lo e assim sucessivamente. Nós estamos ambos a terminar o terceiro ano ou 12º ano do curso TGPSI, Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, e este foi o trabalho que nos foi proposto como método para a substituição do nosso estágio presencial, dados os acontecimentos. Não podemos fazer o estágio presencialmente, iremos fazer desta maneira. Portanto, metendo-vos um pouco mais a par desta série, isto será uma série, como eu já referi, do Photoshop, como veem também no título. E neste primeiro tutorial irei falar-vos de, assim que se abre o Photoshop, o que é que nos aparece à frente, o que é cada uma destas pequenas opçõezinhas. Não é destas opçõezinhas, porque as opçõezinhas irão ser faladas num vídeo mais para a frente, mas este grupo de opções que nos aparece aqui. Portanto, vamos então começar pela interface propriamente dita do Photoshop. Aqui está a aparência da interface do Photoshop depois de abrirmos uma imagem. Eu escolhi esta imagem da minha escola, Escola Secundária de Camões, em Lisboa. Vamos então começar aqui na interface, vamos começar pela janela do documento. A janela de documento é a grande área no centro da imagem, onde a imagem é exibida. Também é onde editamos a imagem. A área real onde a imagem é visível é conhecida como tela. A área escura ao redor da imagem é a área de transparência. A área de transparência não serve realmente para outra finalidade, além de preencher o espaço ao redor da imagem quando a própria imagem é muito pequena para preencher toda a janela do documento. Isto é, a minha imagem no caso está com 100% de zoom, ou seja, está no seu tamanho real e, como podem ver, é demasiado pequena para ocupar toda esta área do Photoshop. E é para isto precisamente que serve esta área de transparência, é para preencher o resto, para preencher o que não é preenchido pela imagem que estamos a trabalhar. Seguidamente temos aqui esta janela que se chama Guia Documento. No topo, como podem ver, topo, canto superior esquerdo, é a guia do documento. A guia exibe o nome e o tipo de arquivo, no meu caso é escola.jpg, o fecheiro da minha imagem. E aparece também do lado direito o nível de zoom. No caso atual está no seu tamanho real, estando em 100% de zoom. Esta janela serve também para orientação quando trabalhamos com mais do que uma imagem, para nos orientarmos e trocarmos entre cada janela com que estamos a trabalhar, cada imagem. Isto é, se eu estivesse a trabalhar duas imagens ao mesmo tempo, apareceria aqui uma janela semelhante a esta do lado direito, com as mesmas informações, informação, formato, a barra de zoom, apareceria-nos também aqui do lado direito e nós podíamos, se eu clicasse nesta, aparecia esta imagem, se eu clicasse na outra, aparecia a outra imagem. A próxima janela de que vamos falar será a barra de status e nível de zoom. Como podem ver, novamente é-nos apresentado aqui o zoom, como na guia de documento. E nesta aqui nós podemos editar clicando duas vezes com o botão do lado esquerdo do nosso rato. E eu posso meter, por exemplo, aqui com o meu teclado 50%, Enter, e a imagem ficará a 50%. Clicando duas vezes novamente, 100, e está outra vez no seu tamanho real. Será apresentada no canto inferior esquerdo e encontramos mais informações ainda sobre a imagem. É nada mais nada menos do que para isso que esta barra nos serve, para nos dar mais informações sobre a nossa imagem. O nível de zoom atual, como já vos falei, é exibido diretamente do lado esquerdo.
À direita do nível de zoom aparece-nos a barra de status propriamente dita. Por padrão, a barra de status exibe o perfil de cores da imagem. Como podem ver, Adobe Red, Green, Blue. Se clicarmos com o nosso botão do lado esquerdo do rato, aparecerá, ou seja, ficar a premir, não basta clicar só uma vez. Se ficarmos a premir, aparece-nos algo como largura, comprimento, os canais de cor e a resolução da nossa imagem. Esta informação que nos aparece quando clicamos no botão do lado esquerdo não é editável. Isto dá-nos mais informações sobre as dimensões e etc. da nossa imagem. Esta imagem especificamente, estas informações é que podem ser editadas, podem ser personalizadas. Clicando aqui nesta setinha do lado direito, com o botão esquerdo do nosso rato, uma só vez, aparecem-nos todas estas opções que podemos escolher. Se eu escolher, por exemplo, o Save Progress, não está a trabalhar. Porquê? Porque só se eu tivesse gravado, ou se estivesse a gravar o meu projeto, é que apareceria aqui o progresso de gravação. Vou deixar no Document Profile, uma vez que é assim que vem de padrão. A próxima janela será uma das mais importantes, a barra de ferramentas, também conhecida como caixa de ferramentas ou painel de ferramentas, é onde o Photoshop mantém todas as suas ferramentas. Encontraremos à esquerda da interface e existem ferramentas para fazer seleções, editar, retocar, pintar, adicionar tipos ou formas ao documento e muito mais. São agrupadas por categorias e é precisamente desse tema que abordaremos no nosso próximo vídeo. A barra de ferramentas tem uma opção de ser mostrada de outra forma. Não muda muito do que vem de padrão, mas se clicarmos aqui nestas duas pequenas setinhas, com o botão do lado esquerdo do nosso rato, é-nos mostrada desta maneira e não assim uma por uma, como se fossem em fila indiana. As ferramentas não são só estas, já são bastantes, sim, mas ainda assim não são todas. Se nós clicarmos com o botão direito do nosso rato, por cima de cada uma destas categorias de ferramentas, aparecem-nos as subferramentas. Se eu clicar nesta, aparecem as subferramentas da ferramenta, desta ferramenta, da laço, por exemplo, a mesma coisa, laço poligonal, laço magnético, etc. A próxima janela será esta barra, ainda não é esta cá de cima, é esta que está entre a guia de documento e a de cá de cima, de que seguidamente já vos vou falar. Esta chama-se barra de opções e é diretamente vinculada à barra de ferramentas do Photoshop. Isto é, exibe opções para qualquer ferramenta que selecionamos da barra de ferramentas. Isto é nada mais, nada menos do que cada ferramenta tem determinadas e diferentes opções e é na barra de opções que as controlamos. Se eu clicar, por exemplo, na ferramenta de movimentação, aparecem-nos estas opções que são completamente editáveis. Se eu clicar, por exemplo, aqui no carimbo, aparecem-nos todas estas opções. Como já é uma ferramenta de pintura, aparece-nos o tamanho que queremos para pintar. Isto acontece também, por exemplo, aqui nos pincéis, como podem ver. Portanto, resumidamente, está interligada com a barra de ferramentas e são as sub-opções de cada uma das ferramentas do Photoshop. Seguidamente, iremos falar daquela que sim vamos falar agora, que é a barra de menus. No topo da interface, como podem ver, está a barra de menus. A barra de menus é onde encontramos várias opções e comandos, todos agrupados em categorias. O menu Arquivo ou File, por exemplo, contém opções para abrir, salvar e fechar documentos. O menu Camada ou Layer lista as opções para trabalhar com camadas. Os muitos filtros do Photoshop são encontrados, por exemplo, no menu Filtro ou Filter. E assim sucessivamente, para cada uma destas categorias teremos todas as suas
opções. Seguidamente, e por último, vamos falar dos painéis. Os painéis, aqui no lado direito da interface do Photoshop, os painéis dão-nos acesso a todos os tipos de comandos e opções e existem painéis diferentes para tarefas diferentes. O painel mais importante é o painel de camadas ou layers e é onde adicionamos, excluímos e trabalhamos com camadas no nosso documento. Mas também existem muitos outros painéis. Isto aqui que nos aparece, por exemplo, são outros painéis. Temos aqui o camadas, como falei. Temos os canais de cor, por exemplo. A este agrupamento, digamos assim, ou grupo de painéis, chamamos precisamente de grupo de painéis. Isto será outro grupo de painéis, isto serão outros painéis, isto será outro painel e se adicionasse mais do que um, no caso está só um, color ou cor, se adicionássemos mais um, seria um grupo de painéis. Os painéis no Photoshop são completamente editáveis. Aliás, como tudo o que se trabalha no Photoshop é tudo personalizável, todo o sítio onde queremos meter as coisas, tudo no Photoshop é personalizável. Especificamente aqui no grupo de painéis e nos painéis, relativamente aos painéis, se viermos aqui no menu e clicarmos em Window ou Janela, teremos todos os nossos painéis disponíveis. Por exemplo, Notes, adicionou aqui ao nosso grupo de painéis o painel Notes, ou Notas. Seguidamente, e como em todos os programas, ou quase todos, temos este feature ou esta opção, será a lupa. A lupa no Photoshop não vai muito além daquilo que acontece em todos os programas. É nada mais nada menos do que o sítio que usamos para pesquisar manualmente todas as nossas opções. Se clicarmos na lupa, aparece-nos esta categoriazinha, esta janelinha, e se precisarmos, por exemplo, Move Tool, será esta janela aqui. Agora já está selecionada, eu por acaso vou escolher outra só para vos dar o exemplo. Crop Tool, por exemplo, eu clicando com o botão esquerdo, selecionou-nos até apareceu em azul e como podem ver na barra de opções também já mudou a ferramenta Crop Tool e todas as opções relativas à mesma. Por último, e para darmos como terminado este primeiro tutorial, aparece-nos aqui esta opção. Esta opçãozinha chamam-se espaços de trabalho ou workspaces em inglês. Isto é nada mais, nada menos do que o Photoshop vem por default ou por padrão, vem com, ou seja, não é só para tratamento de imagens simples, para edição de imagens, por exemplo, para cortar imagens, etc. Nós do Photoshop conseguimos trabalhar com imagens 3D, conseguimos trabalhar especificamente com pintura, por exemplo, com fotografia. Isto é nada mais, nada menos do que os presets que o Photoshop nos dá, fornece ao utilizador, para trabalhar com os diferentes tipos de imagens. Como é que isto funciona? Se eu clicar, por exemplo, se eu estiver a tratar de uma imagem 3D, clicando com o botão esquerdo aqui no 3D, podem ver que a interface do Photoshop muda completamente. Aqui nos painéis muda-nos completamente os painéis pré-definidos, especificamente para trabalhar com imagens do tipo 3D. Se viermos, por exemplo, em Painting ou Pintura, muda-nos toda a interface do Photoshop para que seja mais fácil e mais efetivo trabalhar com pinturas. Por hoje é tudo. Espero que tenham gostado deste primeiro vídeo, deste primeiro tutorial. Obrigado por terem assistido. Vemo-nos no próximo vídeo.